Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os novos deputados eleitos no ano passado já estão atuando na Câmara. E um desses parlamentares é o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. O deputado tem sua plataforma de defesa dos direitos dos animais e também discute a Lei Candir. E é para falar sobre planos, propostas e projetos dele para o novo mandato que a gente conversa agora. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, Juliano. Agradecer a você a oportunidade aqui da TV Câmara, a todos os profissionais que fazem aqui inúmeros programas que levam não só a informação dos parlamentares, mas também cultura, entretenimento e lazer à população brasileira. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado, o senhor foi muito bem votado. Quais foram as suas plataformas na eleição do ano passado? Na verdade, eu trabalhei muito a questão da renovação política. Renovação e a ficha limpa. Graças a Deus eu não respondo a nenhum processo e também represento uma renovação. Estava no meu primeiro mandato de deputado estadual. Sou servidor público, sou auditor fiscal, com muito orgulho, estou como deputado estadual, sou professor também, tenho doutorado em Direito Tributário e a minha plataforma foi exatamente essa, lançada em cima da renovação e da ficha limpa no Congresso Nacional. Chegando aqui, deputado, como é que é a realidade que o senhor está encontrando? Bom, as perspectivas são enormes e eu estou me deparando com exatamente a realidade que eu esperava. Aqui o Congresso Nacional são múltiplas faces, é o espelho da população brasileira. Aqui nós temos médicos, temos servidores públicos, temos profissionais da área de segurança pública, nós temos de todas as áreas. E eu esperava realmente enfrentar isso. Sei o tamanho do peso que está sobre os meus ombros. Eu venho de um estado que vem tido uma atenção muito aquém daquilo que deveria ter da União Federal, que é o estado do Pará. Nós produzimos muito, por exemplo, minério de ferro, enfim, e tem recebido muito pouco em troca da União pela contribuição que o nosso estado dá, por exemplo, com o equilíbrio da balança comercial, com a estabilidade do dólar, do câmbio do dólar. Então eu sei do peso da responsabilidade que tenho, sei do peso da responsabilidade também, que foi ser eleito com uma bandeira de renovação. As pessoas que acreditaram em mim, que me colocaram nesse mandato, esperam que eu tenha uma postura diferente, uma postura que represente a minha juventude, a minha determinação, a minha força de vontade. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho da sua área de estudo, né? Como é que o senhor vê a situação atual? Como é que o senhor vê com relação ao seu estado, especialmente? O nosso estado do Pará ele aguarda há mais de 20 anos, por exemplo, pela regulamentação das compensações pelas perdas que todos os estados experimentam pela aplicação dos dispositivos da Lei Candir. A Lei Candir, que foi criada em 1996, explica pra gente. É uma lei que é extremamente necessária ao país, que coloca os produtos nacionais em condições de competitividade com o mercado internacional. A premissa no mundo inteiro é que não se exporta tributo e o produto nacional, o produto brasileiro, não pode custar mais caro aos consumidores internacionais do que os produtos de outros países. Então, a Lei Candir ela é extremamente necessária. Contudo, nós temos aqui unidades da federação, como é o caso do Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que exportam basicamente produtos primários ou semi-elaborados. Diferente de você exportar um veículo, um automóvel industrializado e pronto, e é diferente de você exportar, por exemplo, minério de ferro bruto, ou simplesmente... Chamados commodities. Ou simplesmente semi-elaborado. Então, sim, a contribuição que esses estados dão para a Federação Brasileira no que tange ao equilíbrio da balança comercial, ao equilíbrio do câmbio do dólar, a estabilidade do câmbio do dólar, é muito maior do que a contribuição de um estado que exporta produtos industrializados. Porque os cidadãos desses estados tiveram benefícios com geração de emprego, com arrecadação de impostos na geração do comércio, na movimentação da economia. Então, estados como o estado do Pará, o estado de Minas e Rio Grande do Sul, que são o que eu gosto sempre de colocar como exemplo, eles teriam muito mais a receber. E há mais de 20 anos que a União não vem compensando os estados pelas perdas que eles têm, deixando de arrecadar o ICMS sobre os produtos que são exportados. Então, para você ter o exemplo do que eu estou falando, em 2015, por exemplo, eu fiz um levantamento onde o estado do Pará deixou de arrecadar 2,2 bilhões de reais, 2 bilhões e 200 milhões de reais. E foi compensado pela União nesse mesmo ano em apenas 50 milhões de reais. O orçamento público da União Federal para esse ano que nós estamos começando em 2019 não prevê nada
para as compensações pela Lei Candir. Então, será zero. E o Estado tem tudo para potencializar e crescer, inclusive, a sua exportação em relação a minério de ferro. E, sobretudo agora com esse incidente que ocorreu com a Vale em Minas Gerais, Sim. a empresa Vale pretende aumentar a sua produção no estado do Pará. Então, a gente vive uma realidade onde serviços públicos disponíveis no estado do Pará são em qualidade inferior a serviços públicos disponíveis aos cidadãos brasileiros em outras unidades da federação. Eu entendo que uma federação ela não pode se pautar em desigualdades como essa. Eu entendo que o cidadão brasileiro, quer esteja ele no extremo sul, no extremo norte, no leste ou no oeste do Brasil, ele necessariamente, como o Brasil é uma união federal, ele precisa ter a mesma qualidade de serviços públicos disponíveis. É isso que eu gostaria de brigar. As compensações pelas perdas com a Lei Candir, por exemplo, poderiam servir, nesses casos, como um mecanismo de equalização fiscal. Estados que precisam mais e arrecadam menos poderiam ter, nas compensações pelas perdas com a Lei Candir, um mecanismo de buscar equilibrar as condições para proporcionar serviços públicos de melhor qualidade aos seus cidadãos. Então, deputado, o senhor tem esperança de resolver esse imbróglio, finalmente? Eu pretendo contribuir com isso. Eu fiz uma tese no meu doutorado sobre essa questão, sobre as compensações pelas perdas com a Lei Candir. Pretendo, esse ano, iniciar, inclusive, um pós-doutorado também direcionado sobre esse assunto. E eu quero aqui contribuir para o esclarecimento de pontos importantes, contribuir para que a Câmara dos Deputados, que é formada por 513 deputados, possa ter o entendimento daquilo que eu acredito. Eu quero aqui manifestar a minha corrente de pensamento, os meus ideais, e tentar convencer o maior número possível de colegas de que é necessária essa regulamentação, não só para os estados, mas também para as prefeituras, os municípios, que são aqueles entes federativos que têm que dar a primeira resposta ao cidadão, quem o cidadão primeiro procura são os municípios, e também perdem, porque o ICMS ele precisa ser dividido entre os estados e também entre os municípios. Então, se o estado está arrecadando menos, o município também tem menos recursos disponíveis. Deputado, o senhor citou a questão das mineradoras, né, das grandes empresas, e Pará é um dos principais produtores, se eu não me engano, de ferro e bauxita também. Minério de ferro, bauxita, cobre, manganês. E são indústrias que utilizam muita energia, né? Isso. E o senhor tem uma posição também... Especialmente a produção de alumina. Exatamente. Então, como é que isso interfere na questão do Estado? Bom, especialmente na produção da alumina, chega a ser até maior o consumo de energia do que de bauxita, se nós formos colocar em valores monetários. Mas o Estado do Pará é um Estado produtor de energia. Isso é uma outra situação que deve pautar aqui o nosso mandato, a defesa dos consumidores de energia, especialmente nos estados produtores. O Estado do Pará é um Estado que produz energia limpa, sustentável, que é a energia hidrelétrica. Sim. É um estado superavitário, produz muito mais... exporta. Produz muito mais energia do que consome, mas muito mais mesmo. E é um dos estados onde a energia é mais cara no Brasil. Pasmem, cidades como Tucuruí, que tem a hidrelétrica de Tucuruí, lá você paga uma das energias mais caras do Brasil. Lá você tem incidência de taxas que não deveriam incidir em quem produz energia. Você mora do lado da hidrelétrica, tem que pagar uma taxa pelo transporte da energia, e você mora do lado da hidrelétrica, para você ter ideia. Isso não parece fazer sentido. Então, também é uma proposta que nós vamos lançar aqui, em que aqueles estados que contribuem para a sustentabilidade do sistema de energia elétrica, aqueles estados que produzem energia limpa e de boa qualidade para o Brasil, eles possam, no mínimo, ser isentos, não fazer parte da política de tarifação de bandeiras tarifárias, que é promovido pelo governo federal, aonde, quando o sistema está com pouca energia, quando os reservatórios de água no sul e sudeste estão abaixo do que deveriam estar, se tem uma tarifa vermelha, onde o valor do quilowatt de energia é maior do que o normal. Então, a gente tem uma proposta aqui na Câmara, que eu estou trabalhando para que seja aprovada, que os estados que são superavitários fiquem isentos dessa tarifação. Pelo menos isso. E nós vamos avançar também na defesa desses consumidores que fazem parte desses estados que são superavitários. E também dos municípios que produzem. Nós temos no Pará Vitória do Xingu, Altamira, Tucuruí, que hospedam a hidrelétrica de Belo Monte, a hidrelétrica de Tucuruí, e essas pessoas, no mínimo, deveriam pagar uma energia mais barata do que vem pagando hoje, não pagar uma das mais caras do Brasil. Até porque, apesar de ter um PIB bom, existe uma parcela da população pobre que deveria estar pagando uma parcela talvez mais barata, né? Com certeza. Inclusive, um dos municípios que possui o pior IDH
do Brasil, o município de Melgaço, que fica na Ilha do Marajó, faz parte do arquipélago do Marajó, e as nossas deficiências são muito grandes. Eu não vou tapar o sol com a peneira. O nosso estado precisa melhorar e muito, mas nós não temos as mesmas condições. O administrador público paraense, o governador, o prefeito das cidades, ele precisa ser muito mais eficiente do que um administrador de outra unidade da federação. O meu estado, Juliano, chegou anos em que recebeu 3 vezes menos para se investir em educação, e educação do ensino fundamental e valorização do magistério do que recebeu, por exemplo, o estado de São Paulo, através do antigo Fundef. Então, o antigo Fundef, que deveria servir para igualar o ensino no Brasil, na verdade, ele aumentou a distorção. O estado de São Paulo, que arrecada muito mais que o estado do Pará por aluno, recebeu por aluno 3 vezes mais em determinado ano do que o estado do Pará recebeu. Eu sou de um estado, Juliano, onde, por exemplo, o investimento em saúde de alta e média complexidade recebe, às vezes, 3 vezes menos do que estados do Nordeste recebem para investir por habitante. Então, eu gostaria muito de mostrar a realidade que a gente vive lá na ponta, nas periferias das cidades do Pará, nas cidades mais longínquas que existem da região metropolitana de Belém, para todos os parlamentares. Eu imagino que todas as unidades da federação têm as suas distorções, têm as suas desigualdades, têm as suas dificuldades. A dor sempre é maior a sua, né? Então, cada um tem a sua dor e a sua dor sempre é maior. Mas eu volto a dizer, quando você tem condições pelo menos parecidas, você pode comparar. Eu defendo que os desiguais sejam tratados de forma desiguais também, né? Para uma melhor qualidade de vida. Deputado, nosso tempo já está acabando, mas muito obrigado, deputado Celso, pela sua participação. Obrigado também, agradeço pela oportunidade, parabenizo a todos aqui da TV Câmara. Te agradeço, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.